Jesus. Amém, querido? Você está aqui com corpo, alma e espírito? Amém? Deus é bom. Querido, hoje eu quero falar algo com você que é engraçado, mas dentro dessa graça, dessa alegria, dessa risada, tem uma mensagem muito séria, que vai abençoar o seu coração, amém? Nós temos visto, irmãos, que na nossa igreja, graças a Deus por isso, que um dia o pastor Vinícius sobe aqui e fala sobre o fim dos tempos. Outro dia o pastor sobe aqui, o pastor Edson, e ele fala sobre o poder da bênção. Pastor Tiago Mota sobe aqui e ele fala sobre você entender a sua identidade em Cristo e você praticar ela e receber os benefícios de saber quem você é em Deus. E todos sabem, irmãos, que eu, Ricardo Silva, canela de fogo, manto terra, eu gosto de pegar sobre consagração, sobre intimidade com Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas sabe, irmãos, que desde a última mensagem que eu ministrei e acabei tocando no ponto sobre família, sobre relacionamento, desde aquele dia, irmãos, eu tento estudar sobre outras coisas. E quando eu vi essa oportunidade na nossa escala de ministro, quando eu vi que eu estava programado para pregar numa quinta-feira, eu tentei estudar outra coisa, eu tentei orar sobre outra coisa. Na terça-feira eu estava aqui orando e passeando pela igreja, e eu estava dizendo: Senhor, eu não sou muito de pregar esse tipo de mensagem, eu prego consagração, eu prego intimidade com o Senhor, eu prego sobre a unção, eu prego sobre o mover do Espírito, eu prego, mas falar sobre isso para mim não dá, eu não consigo me locomover muito, me manejar muito nisso não. Mas sabe, irmãos, quanto mais eu falava que não dava, mais ele falava: você pode. Porque, irmãos, temos uma unção que está operando em nós. A Bíblia diz que quando nós falarmos de Jesus ou falarmos das boas novas, não temos que nos preocupar com aquilo que vai sair, porque é Ele quem vai liberar as palavras através da nossa boca. Então, quando nós entendemos que nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, a única coisa que nós temos que entender e viver nisso: se eu sou filho de Deus, eu sou guiado. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados para falar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai abençoar o meu coração e o seu coração. Amém? Então, irmãos, falando sobre isso, pensando sobre isso, conversando com o Senhor, hoje eu quero falar com você sobre ministrando a sua família. Porque é bom falar sobre prosperidade, é maravilhoso falar sobre poder, é maravilhoso falar sobre a bênção. Mas, irmãos, para que você desfrute de tudo isso, você tem que estar com o seu cônjuge, você tem que estar com os seus filhos, vocês têm que estar com a sua casa estruturada, amém? Porque como eu estava ouvindo, irmãos, de uma mensagem do pastor Josué Gonçalves sobre casamento e filhos, eles falaram uma coisa muito interessante que eu fiquei chocado, e eu queria compartilhar aquela mensagem naquele momento, acabei não fazendo, porque eu estava sem celular, mas depois assisti de novo. Ele fala, irmãos, que a respeito de casa e de criação, quando um filho se perde, ele não se perde na rua, ele se perde em casa. Quando um casamento se acaba, ele não se acaba na rua, ele acaba em casa. Quando as coisas acontecem, irmão, que destroem um lar, não acontece fora, acontece dentro. E é no passo a passo, irmãos, ou é no dia a dia. Você vai perceber que a falta de relacionamento, de intimidade entre o casal e a falta de contato, a falta de realmente ser parceiro, amigo, vai fazendo com que uma lacuna seja estendida, colocada diante do lar, e as pessoas que deviam estar associadas, parceiras, dentro de um casamento, começam a ser estranhos dentro da própria casa. Você entende isso? Quantas pessoas, irmão, nós podemos pegar como exemplo, olhar para elas, e muitas vezes as pessoas vão estar diante de você, e para você, o casamento dela está bom, o relacionamento dela está bom, mas sabe, irmãos, a aparência pode até enganar as pessoas que estão vendo elas, aparência, mas a realidade, irmãos, que as pessoas não estão vendo, não tem como essa pessoa omitir, porque uma hora, irmãos, ela vai aparecer, porque a Bíblia diz, irmãos, que a alegria do coração, ela formoseia o rosto. Quando você está triste na sua casa, quando você está triste num relacionamento, quando você está mal com o seu cônjuge, essa, irmãos, você pode até exercer o fruto da alegria que está dentro de você, mas as pressões, as situações, as coisas mal resolvidas que não estão sendo resolvidas, elas começam a pressionar a alegria dentro de você, elas começam a pressionar a fé dentro de você, e de repente você não está conseguindo mais transmitir aquela alegria. Por quê? Porque o que é real está sendo mostrado. Amém? Então hoje eu quero falar com você, irmão, sobre ministrar a sua família. E eu quero indicar, conseguiu a foto dos livros? Para pôr aqui?
Os meninos estavam procurando para mim, mas tem 2 livros do irmão Reagan, irmãos, que se você ler, vai mudar a sua casa. Você pode dizer um amém por isso? Quem já fez um rema aqui? Quem teve família cristã no rema? Mexeu com a sua vida? Mexeu com a sua casa? Se isso mexeu com a sua vida lá, irmão, escutando professores com unções diferentes, com ensinos diferentes, irmãos, a respeito do mesmo assunto, vai mudar a sua vida também quando você escutar daqui, porque como tinha ministro ungido lá, tem ministro ungido aqui. Eu estava sentindo uma unção tão forte, e eu fiquei feliz de ver como... Vocês gostaram da nossa banda cantando hoje? Que unção, irmãos, e eu estou percebendo essa unção hoje. E sabe, uma coisa que eu estava ali meditando e falando com o Senhor, é que às vezes a gente pensa que a unção vai fluir só num culto de poder, mas sabe que quando você tem um culto para falar sobre família, a unção também está fluindo? A unção está tocando as nossas vidas, amém? Então hoje nós vamos trabalhar esse assunto, e os livros que não temos na nossa livraria, mas eu quero que você, irmãos, se comprometa a ter esses 2 livros na sua casa, na estante da sua casa. Não só na estante da sua casa, ter dentro de você. Sabe por quê? Porque você, lendo o que você vai ler e se expondo ao que você vai se expor, o beneficiado vai ser você e a sua casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, construídos para durar. Esse livro é maravilhoso. Tem um livro do Tony Cook, se eu não me engano, Relacionamentos Importam, que é a mesma coisa, ele trabalha o mesmo assunto. Esse livro, Construídos para Durar, é muito bom. Amém? O outro, Ministrando a Sua Família, também, do irmão Reagan. O outro é do irmão do filho, o Reagan filho, o Júnior. E esse aqui é do Reagan pai. Amém? Mas são 2 livros, irmão, que se você pegar para ler, é sério. Se você pegar para ler, você vai ser confrontado a crescer nisso. Amém? Amém? Irmão, tá querendo sair línguas estranhas da minha boca. Estou me segurando aqui. Eita, meu Deus do céu. Então, falando do livro Ministrando a Sua Família, eu fui pesquisar o significado da palavra ministrar. A palavra ministrar, irmãos, ela significa ação de servir ou fornecer ajuda, prover o necessário, dar suporte, conduzir com boa administração, encaminhar, governar, ato de contribuir e conceder alívio. Quando nós falamos, irmãos, que vai haver uma ministração, o que está acontecendo é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai subir aqui, ela vai subir aqui, e ela vai conceder alívio para você que está escutando. Quando, irmãos, você lê livros como esse, quando você se alimenta de palavras como essa desses livros, você está sendo ministrado por aquilo que está escrito. A unção que está naquele livro, ela começa a abençoar a sua vida, a liderar a sua vida, a governar a sua vida, a colocar um caminho, um prumo na sua vida. Então ministração é isso, irmão, é o ato de servir. E sabe, quando nós falamos assim, ministrar a sua família, é uma coisa que está muito em falta, irmãos, até no meio do povo crente. Porque ministração é isso, é você servir a sua família, liderar a sua família, conduzir a sua família, governar a sua família, trazer, irmão, suprimento para a sua família. E sabe, muitas vezes, irmão, as pessoas erram nos mínimos detalhes. Eu estava aqui, pensando, essa semana eu tentei fugir muito do assunto, porque a Erika me perguntava, amor, o que você vai pregar na quinta? O que você vai pregar na quinta? Amor, eu não vou pregar nada, não posso te contar o que eu vou pregar. Eu não gosto de contar para ela, eu falo, vai receber lá, irmã, na hora que eu impor a mão, vai receber do manto. Mas eu não gosto de contar o que eu vou pregar. E aí, irmãos, eu falando para o Senhor, Senhor, tá bom, é para falar sobre família, mas eu preciso de alguns pontos, algumas coisas, para mim saber que eu tenho que seguir nessa linha. E sabe, irmãos, tivemos um encontro de casais ontem, conversamos muitas coisas, e me perguntaram lá o que eu ia falar. Eu falei, não vou falar sobre assunto nenhum. Não, eu tenho um assunto para falar. Aí ela e a Ana já arregalou o olho. Qual é o assunto que você vai pregar amanhã? Eu falei, mulheres loucas que gritam demais. Mulheres que gritam, detonam o seu lar. As duas olhou para mim e falou assim, não, você não vai pregar isso, né? Não. Eu falei, não. Mas eu estava brincando com elas e elas acreditando que eu ia pregar isso. Essas mulheres escandalosas vai ver amanhã. Nunca mais vão gritar, vão ser mansas. Não, irmãos, aí
não era isso. Mas eu queria tentar esconder dela o que eu ia ministrar hoje, para ter uma segurança. Mas sabe, o fato de nós irmos até lá e de falarmos sobre casamento, sobre casa, sobre alugar casa e sobre outros assuntos, eu pensei, o Senhor quer que eu fale sobre família. Porque, irmãos, quando Ele coloca algo no seu coração, é para você seguir naquela linha, naquela direção, porque vai fluir com mais facilidade, amém? Então o que eu quero dizer para você, irmãos? Que exemplos ruins e bons temos de monte por aí. Se você pegar, você como filho que teve o seu pai separado, ou o seu pai que era um cafajeste, ou a sua mãe que também não era uma boa coisa, porque, irmãos, tem os dois lados. Assim como o homem é cafajeste, tem a mulher que é cafajeste também. Assim como tem um homem, irmãos, que faz as besteiras, tem a mulher que faz a sua parte também. Então você vai perceber que na mensagem de hoje, nem o homem ficará de fora e nem a mulher. Porque às vezes nós falamos de casamento ou de relacionamento, e eu sei que muitas vezes, irmãos, a falha ou o erro vem do homem. Porque às vezes o homem é meio cabeçudo para algumas coisas, eu sei. Dificulta o andamento do lar, dificulta o processo de amadurecimento na casa. Dificulta, irmãos, o crescimento da família, dificulta, eu sei, o homem muitas vezes faz isso, mas a mulher também tem a sua parte, amém? Então se nós pegarmos todos os exemplos, irmãos, de pessoas que estão no nosso convívio, pessoas que nós conhecemos, pessoas que moram perto de nós, pessoas que são da nossa família, você vai perceber que eu posso pegar um exemplo bom e praticar na minha vida, ou eu posso pegar um exemplo ruim e também praticar na minha vida. Sabe uma coisa, irmãos, que eu peguei para mim? Eu vi como foi o casamento da minha mãe e do meu pai. Moravam na mesma casa, irmãos, e eram amigados. O meu pai morava no fundo da casa e minha mãe morava na frente da casa. O meu pai tinha uma cama no fundo da casa e a minha mãe tinha uma cama na frente da casa. Só que ele não falava conosco, ele não tinha relacionamento conosco, muito menos com a minha mãe. E sabe, irmãos, eu vendo tudo isso até os meus 19 anos, eu vendo isso. Não é possível que depois que eu me converti, eu ia querer ter um relacionamento como aquele. Sabendo que a minha mãe sofreu muito. Sabendo que também que tem a parte também do meu pai, que ele deve ter sofrido em alguma parte, por não ter tido uma estrutura também do próprio pai, porque tem os dois lados sempre. Mas, irmãos, eu vi aquela situação, eu vi aquilo acontecendo diante dos meus olhos. Quando eu me converti, eu disse, eu não vou ter um casamento como eles tiveram. Eu não vou viver da maneira que eles viveram. Mas sabe, irmãos, que você pode ter esse pensamento e falar que não será assim. Mas pode acontecer ao contrário. Quantos acreditam nisso? De você declarar palavras lá para o cônjuge, lá em cima, irmãos, diante do pastor, mas quando você estiver casado, você não ter a prática daquilo que você falou. Porque eu declarei muitas coisas, eu falei muitas coisas, mas na prática, irmão, não foi do jeito que eu falei. Porque, irmãos, entenda, nós estamos em aperfeiçoamento. Todo mundo está crescendo em alguma área. Todo mundo está, irmãos, amadurecendo em alguma área. O problema muitas vezes é que o crente que nasceu de novo, ele não tem a paciência que ele deveria ter. E olha que paciência está dentro de nós, é um fruto do Espírito. Então, irmãos, pela falta de paciência exercida em nós, porque nós exercemos a paciência, sabe o que acontece? Quando o relacionamento não dá certo, eu não quero mais, eu não aceito mais isso, eu não vou viver mais isso, eu já estou de saco cheio, eu não quero mais, Irmãos, já deu aquela situação como uma derrota. Sabe de uma coisa? Deus te chamou para ser vitorioso e ser vitorioso em família. Amém? Então, se nós pegarmos todos os exemplos aí, queridos, temos exemplos bons que nós devemos seguir e tem os exemplos ruins que você não deve seguir. Mas eu e você, quando nascemos de novo, temos que olhar para o nosso casamento e dizer, eu não viverei nada do que essas pessoas viveram que danificou, prejudicou o casamento. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando nós falamos de casamento lá fora, as pessoas falam, casamento é uma ideia falida. Você não tem que pegar essa mensagem ou essa palavra. Sabe por quê? Porque casamento é ideia de Deus. Como é, irmãos, uma ideia de Deus ser falida? Deus nunca foi um homem falido, uma pessoa falida, um pai falido. Não, Deus, tudo que Deus fez é bom. Então significa que o casamento também é bom. O problema, irmãos, é que as pessoas que não tornam o casamento bom.
Porque você vai pegar, irmãos, que são duas pessoas diferentes, pensando diferente, criadas diferente, entrando para uma casa. E uma coisa que eu estava meditando hoje, eu sei, queridos, que dentro de uma casa, dentro de um lar, existem muitas diferenças. Mas você que é casado e casada, as diferenças que você tem com o seu cônjuge, você resolve dentro delas, dentro da sua própria casa. Você não diz, eu vou separar, não quero mais. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa bem séria. Vamos lá. Casamento é para pessoa madura. Porque casamento é coisa séria. Assim como trabalhar na igreja é coisa séria, casamento é muito mais sério. Porque casamento é responsabilidade. Casamento é você pegar para si a responsabilidade de cuidar de alguém que você tirou da casa do pai dela e da mãe dela. Porque quando eu casei com a Érica, irmãos, quando eu casei com a Érica, lá no dia que acabou a festa, o pai dela falou para mim, casou? Tá feliz, vai namorar, né? Falei, tá tudo certo, na bênção de Deus. E ele disse, não aceito devolução. Não adianta ir na minha porta com as malas dela, porque eu não vou aceitar. Mas sabe, irmãos, que o pai e a mãe aceita de volta, porque é pai e mãe. Só que eu, irmãos, eu aprendi algo com a minha mãe, que quando eu falo eu tenho que cumprir. Tirei da casa dela, vai ficar comigo até Jesus voltar. Eu sei. Você pode perguntar, mas Ricardo, você nunca brigou? Briguei, irmãos. Nossa, olha, eu vou dizer para você, que essa mulher, ela aguentou situações, irmãos, onde ela podia. Ela tinha até a oportunidade, o direito de ir embora. Mas ela não ia. Ela dizia, amor, eu escolhi te amar e eu vou ficar aqui até o fim. Engraçado porque a Érica me falou assim, amor, fala também que às vezes eu tinha minhas crises, né? Para as pessoas não achar que eu sou um anjo. Porque... é verdade, irmão, porque se eu falo só o que eu fiz e não falo o que ela fez, vocês vão pensar, meu Deus, o Ricardo era um crápula e a Érica era um anjo. Só faltava ser levado para o céu. Leva Enoque, sobe, tá muito perfeita. Mas não, irmãos, eu fui tão zoado, né? O Branco me perguntou, você não era assim não? Eu falei, eu era zoado. Eu era zoado demais, irmãos. Mas sabe que, lembra que eu falei para você que eu declarei coisas para ela? E eu falei que eu não ia ter um casamento como o da minha mãe e do meu pai. Mas sabe, irmãos, falar foi uma coisa, praticar foi outra. Por quê? Eu não tive alguém que me deu suporte. Eu não tive alguém que me treinou para isso. Eu não tive alguém que me direcionou para isso, que me conduziu a ser um homem de família, a ser um homem que paga contas, a ser um homem que cuida do lar, que cuida da esposa, que cuida do filho. Eu não tinha alguém. Mas quando eu me converti, irmãos, eu saí do outro ministério e eu vim para cá, eu encontrei um pai que eu não tinha. Porque aí ele começou a me conduzir. Ricardo, não faz assim, Rico, ó. Na finanças não faz isso. Rico, ó, na parte sexual não faz isso, cara. Você tem que melhorar. Olha, nessa parte você tem que acertar assim. Rico, olha, não fala desse jeito com ela. Rico, ó, não... Cara, e não foi só pra mim que ele fez isso com ela várias vezes. Sabe, irmãos, uma coisa que eu concordei, eu e a Érica, a respeito do pastor Edson da Vivi, é que todas as vezes que eles fossem puxar a nossa orelha, nós não íamos abrir a nossa boca para dizer, mas, irmãos, ele não ouvia a gente dizer, mas, sabe por quê? Porque nós ouvíamos calado, irmão, doía, porque é ruim ser confrontado. A Bíblia fala, irmãos, que no momento do confronto, de ser puxado, porque exortação é isso, se você não sabe, a palavra exortação é trazer para perto. Quando ele ia lá nos exortar, irmãos, nós ouvíamos, e a gente pensava, cara, a gente está errando em tudo isso. E quando acontecia dele ir lá em casa de novo, a gente pensava, de novo, a gente está errando em tudo isso. Mas todas as vezes que eles foram em casa, nós não abríamos a boca para dizer, mas eu penso assim, mas... Porque, irmãos, eu não precisava me defender em uma coisa que eu estava errado. E quantas pessoas nós pegamos dentro dos relacionamentos que elas estão erradas, e quando o líder ou o pastor quer chegar lá e consertar uma coisa que, olha, vou abrir um aspas aqui, responsabilidade de administrar o lar é nossa. Pastor e líder, irmão, só direciona, ensina, mostra como fazer. Agora a casa, quem administra somos nós. Quem governa a casa somos nós. Então ele ia lá todas as vezes e falava, não faz assim, não é assim, não é assim. Ouvíamos calado, no outro dia praticando. Ah, é assim, não faz assim, não faz assim. No outro dia praticando.
Irmão, porque é melhor eu praticar aquilo que ele está vendo, porque eu não estou vendo o que eu estou fazendo. A Érica não estava vendo o que ela estava fazendo, mas alguém de fora, que é o meu líder, estava vendo. E quando ele fala, irmãos, ele está observando ao que eu não estou observando e a Érica também não. E sabe, obediência traz benefícios e galardão. Amém? E sabe, foi bom, porque todas as vezes que ele foi lá, eu não queria. Mas era engraçado, irmãos, que quando ele ia, e se tem uma coisa que eu tenho é temor a Deus. O que acontecia comigo é que quando eu errava com a Érica, porque eu era grosseiro, irmão, grosso mesmo. E eu falava coisa para a Érica, eu sabia que eu tinha errado com ela, mas eu não sabia pedir perdão, eu não sabia pedir desculpa, e eu ficava remoendo aquilo, e ela vinha falar para mim, e quando ela falava assim, tá bom amor, eu errei, aquilo para mim era a oportunidade de fazer ela se sentir ainda mais culpada de algo que ela estava certo e eu estava errado. Porque eu não sabia pedir desculpa, eu não sabia pedir perdão. Então para mim a posição é de que eu estava certo e ela estava sempre errada. Aí tinha aqui o pastor Edson e a Vivi sair da casa deles para dizer, Ricardo, você está errado, a Érica tem a parte dela? Tem, mas a parte maior é sua. Sempre vai ter que ter alguém, irmão, para ser a lixa na nossa vida. E eu vou dizer para você que o que tem faltado também, não é só a lixa do pastor, não é só a lixa do líder. Tem que ser você, marido, esposa. Você tem que ser a lixa na vida do seu marido, da sua esposa. Porque uma vez eu e a Érica, irmãos, a gente sentou e disse um para o outro, o que você faz que eu não gosto? Ou o que eu faço que você não gosta? E nós fizemos essa pergunta para o outro. Tem alguma coisa que eu faço que você não gosta? E tem alguma coisa que você faz que eu não gosto? E nós, irmãos, colocamos essa lista um diante do outro, e eu percebi, você faz isso e isso, isso que eu não gosto. E aí ela falou, então você faz isso e isso, isso que eu não gosto. E sabe, irmãos, entramos num acordo. Eu não vou fazer isso porque você não gosta, e você não vai fazer isso porque eu não gosto. E é isso que falta às vezes dentro de uma casa, de um lar. Comunicação. Para saber, irmãos, que se você andar de acordo com a palavra e aquilo que Deus está direcionando como família, que é a ideia dele, você vai prosperar em todos os seus caminhos. Porque, irmãos, uma pergunta que nós devemos fazer, você consegue achar alguém feliz fluindo aqui, pregando, feliz fluindo na igreja, no trabalho, fora do trabalho, estando mal no casamento? Não, irmãos, porque é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. E eu vou dizer para você que a maior parte de coisas que acontece dentro de casa e não amadurece, não avança, não cresce, é imaturidade, irmãos. Imaturidade. É imaturidade. Porque se nós pegamos ali os exemplos, como eu falei, os ruins, e nós olhamos e falamos, eu nasci de novo, eu não tenho que praticar isso na minha vida. Irmão, pratica e você vai ver os benefícios da palavra na sua vida, amém? Eu me coloco nessa palavra, irmãos, porque todos os dias eu estou amadurecendo. Não sou perfeito, mas eu estou sendo aperfeiçoado cada vez mais que eu me exponho à palavra, e eu também me exponho à minha liderança. Porque a qualquer momento, irmãos, eu posso estar fazendo uma coisa aqui diante das pessoas, e eles mesmos chegar até mim e falar, Rica, não foi legal aquilo que você falou com a Érica. Não foi legal a maneira que você falou com ela. Irmãos, agradeça a Deus pela lixa que está perto de você. Uma coisa que eu estava orando e o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Se a palavra ministrar, irmãos, é a ação de servir ou fornecer ajuda, prover o necessário, dar suporte, conduzir com boa administração, encaminhar, governar, ato de contribuir. Irmão, eu não posso servir, ministrar aos outros e esquecer da minha própria casa. Irmãos, eu não posso ajudar os outros e não estar ajudando a minha própria casa. Eu não posso, irmão, prover para os de fora sem primeiro prover para os da minha casa. Eu não posso, irmãos, não vamos administrar, ajudar, conceder alívio, encaminhar pessoas sem ter feito isso na nossa própria casa. O pastor Edson não quer que você venha aqui e quebre o chão inteiro e você não quebre o chão da sua casa. O pastor Edson não quer que você venha aqui, arrume todas as cadeiras, saia daqui meia-noite e você não faça nada na sua casa. Porque depois o cônjuge, o marido ou a mulher vai ficar triste, mal com a igreja, pensando que é a igreja que pega o tempo dele e ele não faz algo em casa, ela não faz algo em casa.
Não, igreja não é peso. Igreja não é peso. Igreja não é peso. Você pode dizer, igreja não é peso? Igreja é bênção na nossa vida, irmãos. Por que as pessoas não querem ser líder de casais? Porque, irmãos, sempre tem uma bomba para resolver. Sempre tem uma bomba para resolver. Você ajuda, aí vai lá e faz de novo. Você ajuda, vai lá e faz de novo. Mas eu não estou falando para você que não tem que pedir ajuda. Irmão, tá difícil, grita socorro. Porque você tem um pastor, você tem um líder. Mas você tem que entender que quando você chama ajuda, confronto vem e você não vai gostar do que você vai ouvir. E para os solteiros que estão aqui, se prepara. Quer casar? Tem que ter lombo forte. Porque, irmãos, casamento é bênção, mas casamento é as suas responsabilidades. Quando você casa, um manto de responsabilidade cai sobre você. O que acontece muitas vezes é que cai o manto sobre a pessoa, mas ela é imatura. E ela não entende que a responsabilidade que deveria ser praticada não está sendo praticada porque ela é imatura. Quem quer casar aqui, os solteiros? Quer casar? Quer casar? Tu quer casar? Paulo falou, é melhor que vocês fiquem solteiros. Quero livrar vocês de preocupação. Os solteiros cuidam da coisa do Senhor e de como agradar o Senhor. Mas os casados têm que agradar a esposa, o marido e agradar o Senhor. Está pronto para assumir essa missão aí? Porque, irmãos, você, como eu disse, a igreja não é peso. Porque imagina você entender que a igreja é peso e o seu casamento é peso. Vai desviar rapidinho. Igreja é bênção, casamento é bênção. Mas quem faz um casamento? Eu e ela. Quando nós olhamos para algumas pessoas, alguns casais que estão juntos há 26, 27 anos, nós pensamos, uau, não tem briga. Não tem discussão. Parece que eles vivem no país das maravilhas. Borboletas para todos os lados. Nuvens de algodão doce. Marshmallow. Não, irmão, não é assim. Acorda desse sonho aí. A realidade é outra. É bênção mesmo. Porque tem muitas coisas, irmãos, boas no casamento que você vai viver com o seu cônjuge. Mas tem as responsabilidades, e as responsabilidades, irmãos, não praticadas, é que faz as pessoas ver ou enxergar o casamento como algo pesado, e casamento não é algo pesado, se você fizer o que tem que ser feito, porque tem a parte do homem fazer e tem a parte da mulher fazer, amém? Você está sendo abençoado por isso? Eita glória! O primeiro ponto, irmãos, para resolver muitos problemas conjugais, Gênesis capítulo 2, versículo 21 diz: então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Ele está falando de Adão. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o que, queridos? Depois de uma exortação, depois de um ensino, depois de uma alerta, Deus diz: por isso deixará o homem. Depois que o homem entende que ela foi criada dele, de uma costela, ela foi tirada dele, e agora ele entende, ela é uma só carne comigo, ela é uma só pessoa comigo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E o que eu estou falando, irmãos? Aquilo que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Te abençoarei, a sua geração será abençoada. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Uma direção para entendermos que quando você encontra alguém que se une ao propósito que você tem que sair, irmão, da sua parentela e viver a sua própria vida sem o seu pai e a sua mãe. Porque, irmãos, existe aqueles que casam, irmão, e não cortam o cordão umbilical. E tem aqueles que casam, irmão, mas trata a sua mulher como a sua mãe.
E eu vou dizer para você, nossas esposas, para quem é casado, elas não é a nossa mamãe. Porque eu lembro, irmãos, que com 15 anos a minha mãe fazia papinha de feijão com ovo. E eu amava chegar do Extra, porque eu trabalhava no Extra, e eu dizia: mãe, prepara aquela papinha de arroz, feijão e ovo amassadinho com garfo. Vai me dizer que você nunca teve uns negocinhos, não. Eu tinha um paninho, irmãos, que eu dormia com ele aqui, assim, ó. E a chupeta. Eu conheço um cara que tem 25 anos e anda com a chupeta no bolso. Não vou falar quem é. Mas tem gente, irmão, que vai chegar nos 50 anos com a chupeta no bolso e dizer: eu não consigo largar. 50 anos de idade, chupando chupeta. Tem gente que guarda o paninho que usava com 9 anos. Sabe o que eu fazia, irmãos, quando eu tinha 15 anos e eu gostava de comer papinha? A minha mãe pegava minha toalhinha e lavava. E eu dizia para ela: mãe, não lava minha toalha. Pisava, sujava ela, falava: agora tá do jeito que eu gosto. Porque todo mundo tem o seu jeito, irmãos. Porque quando você casa é outra história. Adeus menininho, adeus menininha. Agora casamento é coisa pra gente madura. Porque, irmão, casamento não é assim: eu vou casar, ai líder, achei, ai o amor da minha vida, a tampa da minha panela, tudo que eu queria, vou casar. Aí, irmãos, as pessoas pensam que elas vão entrar no casamento imatura e vão continuar imatura. O casamento vai fazer você se tornar uma pessoa madura. Porque ele vai pedir de você maturidade. Porque lembra quando você disse sim? Não, olha, quando você está diante de um pastor e ele está celebrando, falando a palavra de Deus para você, Deus está olhando aquilo que ele criou e está dizendo: alguém está afirmando algo que eu criei. Vai cair sobre ele a responsabilidade de conduzir a esposa e a casa como eu conduzi Jesus com a igreja. Porque é uma responsabilidade, irmãos, casamento. Lembra que eu falei aqui no último culto? Que a Érica ganhava o salário dela, eu ganhava o meu salário. No dia de pagar a conta, ela falava: amor, cadê o dinheiro? E eu dizia: não sei, onde está o dinheiro? Como assim, amor? Eu estava comprando 10 calças, bicicleta, relógio. Estava prosperando. Como eu disse, o pastor falou: não, você não está prosperando. Não está. É tolice isso. Mas eu estava gastando dinheiro com tudo, irmãos. A reveria. E cadê o dinheiro para pagar a conta? Não tinha. E sabe, irmãos, quando eu tenho a atitude de não ser responsável, quem vai sofrer não é só eu, é a minha família. É a minha casa. Porque uma atitude minha, irmãos, negativa, vem um resultado sobre a minha casa, sobre a minha família. Às vezes o cônjuge está sofrendo por algo que eu fiz ou ele fez. Porque, irmãos, quando casamos, qualquer atitude que temos, irmãos, não vai refletir só eu em mim e em você. Vai refletir na casa, no lar. Amém? Por que nós falamos, irmãos, sobre coisas pensar? Tem que meditar. Tem que receber mesmo a orientação do líder, tem que receber mesmo o pastor. Mas sabe, irmãos, tem que fazer algo e mudar, irmãos. Ter uma atitude diferente. Casei, sou nova criatura. Irmão, vou viver esse casamento de acordo com a palavra. Porque eu estava rindo com a Érica esses dias. Eu escrevi algumas coisas aqui, mas eu vou ser dirigido pelo Espírito, amém? Uma vez passamos em uma rua e um casal estava brigando, um xingando o outro, tal. E aí a polícia com a porta aberta que chegou lá, e aí o rádio tocou, e o policial atendeu e disse: QAP Copom, estamos aqui resolvendo uma desinteligência. Fiquei meditando aquilo. Desinteligência. Eu falei: amor, estão chamando eles de burro. QAP Copom, estamos aqui resolvendo uma desinteligência. Desinteligência é burrice, irmão. Falta de inteligência é burrice.
Você vai fazer, irmãos, o que acontece aí fora? Quando os casais brigam, eles ligam, vou chamar a polícia para você, seu cafajeste. Aí eu acho que o policial pensa, vamos lá resolver mais uma burrice. Quando eu e você, irmãos, brigamos, discutimos algo que não concordamos, nós não chamamos a polícia, chamamos o pastor Edson. Mas o pastor Edson vai dizer assim, ó, QAP, Viviane, tô aqui indo resolver uma desinteligência. Pastor Edson vai dizer isso não. Ele anda tanto em amor que ele vai dizer, tem que mudar, né? Aí vamos lá ajudar os irmãos, o casal. Não vai dizer que é desinteligência. Pode ser que no pensamento passe. É uma desinteligência. Não vai querer te dizer, mas é. Irmão, vamos parar de ser burro. Quem está casado? Porque, irmãos, olha, fala sério. Casamento é bênção. Mas aí o abençoado briga porque esqueceu, a abençoada briga porque o abençoado esqueceu a cueca pendurada no banheiro. Briga porque deixou a toalha em cima da cama. Briga porque deixou a roupa no chão. Briga porque fez aquilo. Briga porque... Irmãos, são costumes e criação diferente. Mas tem que ser mudado. Para melhoria da casa, melhoria do lar, melhoria e ter um bom relacionamento. E você vai perceber que não vai ser o pastor que vai estar lá 24 horas para fazer você entender que a cueca que você tirou, ou né, a sua roupa íntima que você tirou e lavou, é você que tem que pendurar, não é o pastor Edson. Ei, pastor Edson, acabei de tomar banho, vem pendurar minha cueca. Jamais acontecerá isso. Pastor Edson, acabei de tomar banho, a minha toalha estava no sofá, a Érica está brigando comigo, vem pegar essa toalha do sofá, por favor. Não vai ser o pastor Edson que vai fazer isso, é você, é eu. E nós vamos entender, irmãos, que as pessoas têm os seus hábitos, seus costumes, e tem coisas que as pessoas não vão acabar mudando, mas elas vão fazer de tudo para administrar aquilo, para que aquilo não afete mais o cônjuge. Exemplo, a Érica não gosta de faxina. Eu amo faxina. Amo faxina. Quando a Érica sai, irmãos, eu ajoelho lá e eu digo, glória a Deus. É hoje, Senhor. Eu vou arrastar esses móveis. Eu vou passar pano no chão. Eu vou lavar roupa. E depois eu vou sentar no sofá e eu vou ver a obra que eu fiz. E eu vou descansar. Porque eu gosto de faxina, ela não gosta. Eu vou ficar brigando, irmãos, porque ela não gosta de faxina? Ela ama quando eu faço faxina. Mas mesmo que você, homem, não faça faxina, tem que ajudar a esposa. Tem que lavar a louça, tem que pôr o lixo lá fora, tem que fazer a sua parte. Porque, irmão, o casamento não pode ficar pesado para os dois lados, tem que ficar leve. Coisas na minha casa, como eu disse aqui no início, irmãos, quem mexe sou eu, quem faz sou eu, quem tem que mudar sou eu. Sabe o que acontecia no início? Eu fiquei até constrangido, porque todas as coisas que mudavam na minha casa, exemplo, você vai rir disso, mas estamos aí casados basicamente 10 anos, né, irmão? 11 anos por causa de um ano de namoro. Em 10 anos foi o meu sogro que montou meus móveis. Em 8, vai, não, eu mudei, né, amor? Glória a Deus. Mas o meu sogro saía com a malinha dele e falava, o Ricardinho não conseguiu montar, né? Que vergonha, irmão, eu sou o marido. O Ricardinho não... Ricardinho gosta de ficar só aqui, ó. O sogro vem e monta. Leva a filha e ainda quer o sogro montando os móveis. Brincando, mas sabe, irmãos, que aquela brincadeira me fez pensar que responsabilidade da minha casa não é do meu sogro, é minha. Agora, se eu não sei fazer, aí eu pago alguém que sabe fazer, irmão. Mas aquilo que está no meu alcance eu faço. Pelo amor de Deus. Por que, irmãos, vamos lá, não vou entrar nesse contexto não, mas por que as mulheres estão se tornando feministas? Porque elas não querem depender de homem. Elas não querem depender de homem. Não quer precisar nada de homem, nada. Elas precisam delas mesmas. Para que eu quero um homem? Um homem que fica o dia inteiro no sofá? Um homem que só fica ali e não faz nada? Um homem que só fica na internet, que só fica no celular, que só fica jogando videogame? Para que eu quero fazer? Quero um homem. Aí ela mesma vai lá e faz.
E fica feio, irmão, se você é casado e a sua mulher está fazendo coisa que você devia fazer, acorda. Amém? Estamos sendo ministrados aqui, amém? O irmão Reagan disse assim no seu livro Ministrando a Sua Família: quando realizo um casamento, digo ao casal que a mulher não foi tirada dos pés do homem para ser por ele pisoteada. Ela não foi tirada da cabeça dele para ser por ele dominada. Ela também não foi tirada, ela foi tirada da sua costela, perto do seu coração, para ficar lado a lado com ele, a fim de que juntos pudessem desfrutar do amor, da união, da harmonia. Quando você compreender isso, já compreendeu o conceito bíblico correto de casamento. Mulher não está atrás, mulher está aqui, irmãos, parceria, amém? Então, falando de casamento, irmãos, eu vou correr aqui rapidinho, você me dá mais um tempinho aí? Quando nós falamos de casamento, o casamento sofre por causa de imaturidade. Lembra que eu falei isso? Porque as pessoas, irmãos, elas têm que entrar no casamento e elas têm que amadurecer, crescer, avançar. Então, o que acontece? Não cresce, irmão, por causa disso aqui, ó. Põe a primeira foto aí. Põe aí que eu... As cenas são fortes, irmãos. Você não... Feche seus olhos aí, ó. Apaga a luz. Olha aqui, irmão. Que lindinho. De fralda, com o ursinho dormindo à noite, a chupetinha. É assim que muitos irmãos estão no casamento. Passa outra para mim, por favor. Olha, irmão, que lindo. Com a chupetinha e jogando um videogame. E a fraldinha ali. E onde está a esposa? Lavando louça, arrumando a casa, fazendo o mercado. E o bonitão? Com a fraldinha, o controle e a chupeta. Passa o próximo aí. Olha, irmão, que bonitinho. Até usando babador ali, meu irmão. Mas você sabia que nós estamos falando de algo aqui, irmãos, engraçado, mas é sério isso. Porque tem marido que espera que a esposa cuide dele como a mãe cuidou. Não é mais assim. Não é. Nós somos homens. Cadê os homens? Uhá! Nós é gangster. Estamos amadurecendo, irmãos. Nós vamos errar no meio do processo, mas as nossas esposas, que é sábia e vai nos ajudar. Uma coisa que a Erika falou, na verdade, é um autor desconhecido, que se você, irmãos, ver a pessoa errando e você não comunica a ela do erro dela, você está tirando o direito dela se consertar. Quando eu vejo o erro do meu cônjuge, eu não aviso ele, não falo para ele, não digo para ele, eu estou tirando o direito dele consertar algo que ele não sabe que ele está errando, que ela está errando. Aí, irmãos, porque eu não falo e ele não tem o direito, ou ela não tem o direito de se consertar, sabe o que eu faço? Ou muitas vezes as pessoas fazem: pastor, não dá mais, eu não quero mais esse casamento. Você conversou com ele? Você disse para ele, ou disse para ela que tem que mudar aqui, que tem que acertar aqui? Não disse. Você está tirando o direito dele ou dela se consertar, privando ela de ser ensinado, dele ser ensinado, irmão. Porque vamos falar sério aqui, quantas pessoas cresceram sem a administração do pai? Quantas mulheres não tinham pai? Ou quantos homens não tinham a mãe, não tinham o pai? Falta, irmãos, de compreensão disso. Levam o casamento à falência. Mas graças a Deus que na igreja nós temos líderes que são casados, irmãos. Olha, eu vou dizer para você, nós estamos aqui, líderes, pastores. Irmão, todo dia temos que olhar para nós e dizer: tenho que andar reto, tenho que me preocupar com a minha casa, com a minha família, com o bem-estar de tudo, para que as pessoas que estão nos observando, elas digam: eu quero ter um casamento como o seu. Mas você acha que é difícil ou fácil ficar aqui, irmãos, nessa posição, onde você tem que ser um exemplo a alguém? Porque você erra no processo. Você, irmão, vai acabar tropeçando em alguma área, mas as pessoas estão olhando para nós dizendo: não erra. Erramos, irmãos. Fala besteira às vezes? Fala, irmãos, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. A diferença, irmão, é que nós não vamos deixar, porque nós estamos numa posição diferente. Nós somos líderes da igreja. As pessoas têm que olhar mesmo para nós e falar: caramba, esse casamento é de caráter, esse casamento é de integridade, é de fidelidade, é de lealdade. Olha, se tem um casamento que eu acredito que é bom, é o do meu pastor.
Mas, irmão, você não pode deixar, mesmo que você não esteja na posição que nós estamos, as pessoas olhar para você e você não mostrar que o seu casamento pode ser igual ao nosso. Por favor. Porque a mesma posição de filho diante de Deus, eu tenho, você tem também. Quem não é pastor, quem não é líder. Porque quem faz um casamento é duas pessoas, irmãos, em concordância. A Bíblia diz que não podem andar juntos se não tiver concordância. Põe a próxima imagem, por favor. Olha isso, irmão. No parque de fralda, o meninão. Mas você sabia que eu peguei essas imagens no Google? Homem infantil, homem imaturo. A maioria apareceu de fralda. Ou de chupeta. Porque, irmão, isso não está visível exteriormente. Numa mudança de roupa. Mas está no caráter infantil. Na atitude infantil. E isso é pior. Porque para as pessoas tenta mostrar que é maduro. Mas a esposa sabe, irmãos, que não é. E o Espírito Santo falou para mim. Enquanto as pessoas ficar buscando a aprovação do pastor dentro da igreja, e a esposa dela ou o esposo dela não aprovar ela dentro de casa, elas nunca serão promovidas lá. Próximo. Irmão, isso aqui também, né, falando de homem e mulher, é uma garota mimada. Você sabia? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que tem pais, irmãos, pais de meninas, que eles são gentlemen, homens de caráter, que realmente tratam as suas esposas e... Como? Quem falou alguma coisa? Línguas? Oh, rabassúbia, cantanai. Esses homens, irmãos, realmente tratam as suas esposas bem. E aí tem uma filha que cresce vendo a atitude do pai com a esposa. Não é errado dizer, quero um homem, um marido como meu pai. Mas sabe, que irmão, irmã, você não pode jogar essa responsabilidade em cima do seu marido, porque o seu marido não é o seu pai. Pode pegar as boas atitudes e sim, praticar na sua vida, na vida do cônjuge, do casal. Mas ele nunca vai ser o seu pai. Pode sim administrar, crescer, amadurecer, mas nunca vai ser o pai. Sabe por quê, irmãos? Porque senão se torna uma menina mimada. Eu quero, tem que ser desse jeito. Eu não vou, eu tô de bico. Eu não quero, eu... Olha, toma jeito. E eu estou falando das duas partes, porque tem um homem que faz isso e tem uma mulher que faz isso. Irmãos, vamos lá. Nossas famílias foram uma história, nossa família é outra história. Aquele tempo foi um tempo, esse é um outro tempo. Amém? E eu e você não vamos entrar no índice, irmão, no índice de casamento destruídos. Não vamos. De família destruída, não vamos. Nós temos a palavra, temos líderes, temos uma igreja, temos Deus na nossa vida. Só vai, irmão, para o fundo do poço, para o baú, sei lá, para o buraco se quiser. Irmãos, eu estava meditando, e uma coisa que eu escrevi aqui, para nós fecharmos. Se ministrar é a ação de servir ou fornecer ajuda, prover o necessário, dar suporte, conduzir com boa administração, encaminhar, governar, ato de contribuir e conceder tudo, por que, irmãos, que a maioria das vezes falta isso da parte do homem? Porque, irmãos, falta isso da parte do homem. Efésios fala que o homem tem que tratar a esposa como a parte mais frágil, como Cristo tratou a igreja, cuidou da igreja. Então imagina que é a nossa responsabilidade como homem do lar, sacerdote do lar, cuidar da esposa como Cristo cuidou, com fidelidade, lealdade, cuidado, irmãos, da igreja. Mas o que acontece, irmãos? É que as pessoas, elas não entenderam que elas nasceu de novo, e toda atitude que não beneficia o casamento é carnalidade pura. Tô com odinho, é carne. Não vou, tô birrinha, é carne. Não vou fazer, é carne. Não quero, é carne. É carne. Irmãos, você vai perceber que a maioria das vezes é carne. As pessoas estão terminando o relacionamento ou brigando e estão dizendo: olha, pastor, o diabo está lançando uma semente de discórdia na minha casa. E o diabo está pensando: é você, sou eu não. Tem nada a ver comigo, sua carnal. Seu carnal. Porque a maioria das vezes é carne, irmão, não é o diabo.
Uma vez eu fui viajar com o pastor Edson, abri um aspas, fui viajar com o pastor Edson, ele me disse, ele ia viver. E aí, Rica, já pôs gasolina no carro, eu disse, tá tudo certo, pastor, vamos pra praia. Já coloquei. No meio da Imigrantes o carro para. Cadê a gasolina? E eu disse, pastor, o diabo quer paralisar minha viagem pra praia. Eu tava brincando com ele, né, pastor? Porque não é o diabo, irmãos, foi eu que não coloquei gasolina. Quando o casamento termina, irmão, não é o diabo. Pode sim, irmãos, ter palavras, setas, pode, porque ele está aí, ao nosso derredor, fazendo coisas para nos tragar. Mas muitas vezes, as coisas que acontecem em casa e não acontecem em casa, é mais atitude nossa. Amém? Então eu estava pensando, né? Se, irmãos, é mais atitude nossa, eu pergunto para você, porque eu falo do homem, porque o homem, irmãos, ele teve uma criação. O homem é muito fechado, o homem não se abre. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Pega aí, vaso. Você está aqui, vaso? Você é grosseiro? Você é estúpido? Você é ríspido? Você é intolerante? Você é inflexível? Você é sem paciência? Essa foto aqui, põe a foto aí para mim. A última foto. Não, essa não, a outra, a última. Essa é a foto que você tinha que pôr no seu WhatsApp. E no seu Facebook, no seu Instagram. Eu acho que as pessoas não conhecem, mas é o pé de pano. O pé de pano é um cavalo. Por quê, irmãos? Por que eu coloquei isso? Porque você tem que ver. Se as pessoas do seu trabalho, na rua, em outros lugares estão recebendo o melhor de você, para quem está ficando pior? Porque se eles estão recebendo o melhor, quem está recebendo o pior é quem está na casa, irmãos. É o cônjuge. Então, a gente precisa parar com essas cavaladas. Amém? E isso, irmãos, é para mulher e para homem. Porque tem mulher, irmão, que é demais. Mas tem homem que é demais também. Aí você percebe que é uma balança? Irmão, se pesa demais aqui, fica ruim para o outro. Se pesa demais aqui, fica ruim para esse. É uma balança. Por isso que se chama parceria. Então, o que, irmãos, pontos positivos para um casamento? Parceria, comunicação, intimidade, irmãos, companheirismo, transparência. É isso que falta no casamento das pessoas. É isso que falta no casamento das pessoas. Aí o que acontece, e nós vamos já fechar, é que quando... Apaga a luz aí pra gente pôr aquela foto do rapazinho chorando. Por favor. E a gente, olha, irmãos, olha, triste, né, chorando. Você sabia que esse, irmãos, é o cara que quando tudo acabou, ele vai até o pastor. Pastor, me ajuda, pastor. Eu tentei, pastor. Mas eu te ajudei, você fez o quê? Fui grosso, cavalo, estúpido lá, pastor. Eu maltratei a mulher, agora não quer mais comigo. Ô, pastor, me ajuda. Pastor, que é a Peviane, estamos ali resolvendo uma desinteligência. Ele vai lá e conserta, ajuda a consertar. Porque, olha, eu vou dizer para você, ele é um homem sábio para direcionar e aconselhar casais. Ele vai lá e conserta. Aí o abençoado, ele chega e fala, ô glória, casamento voltou ao normal. Vamos fazer churrasco. Vamos, chama os amigos. Ei, tá tudo certo. Fica 2 meses fazendo certinho. Quando o pastor despista, volta a fazer do mesmo jeito. Aí fica daquele jeito ali, ó. Pastor, terminou de novo, pastor. Vou jejuar, vou orar, pastor. Pastor, tem vezes, irmão, que faz 4 vezes a mesma coisa. Chega uma hora que a mulher não aguenta, não. Porque a maioria das vezes é a mulher, irmão, que tem mais paciência para sustentar um relacionamento. Eu sei que tem mulher, irmão, que o homem que tem que fazer essa parte. Mas a maioria das vezes é a mulher. Então, homens, vamos lá, vamos acordar para a vida. Amém? Vamos ser um exemplo na nossa casa, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes do nosso lar. Amém? Somos sacerdotes do nosso lar, então precisa de exemplo. E eu finalizo com isso. Uma vez, irmãos, acho que a gente tinha 2 anos de casado, e a nossa amiga Thaís, ela é psicóloga. E ela sempre chegava em casa e queria fazer teste com a gente. E eu pensava, lá vem essa menina. Sai daqui, Thaís. Toda hora você quer ficar fazendo esses testes bobo com a gente. Eu não queria ser confrontado, irmãos, no meu ato de grosseria. Porque eu sabia que o que ela ia expor para nós
ia me confrontar. Mas um dia, irmãos, ela falou, vamos fazer um teste com você, Rica. Com você e com a Érica. Sobre confiança e segurança. Eu fiquei na frente da Érica. Não, a Érica ficou aqui, né? E eu fiquei de costas para a Érica. Ela disse para mim, Rica, perguntou, você confia na Érica? Você tem segurança nela? Eu falei, totalmente, eu tenho segurança e confiança nela. Ela disse, então se joga para trás, né? Deixa o corpo cair. Irmãos, eu deixei o meu corpo cair e a Érica me segurou. Porque eu confio, eu tinha segurança nela, confiança nela de que ela não ia deixar eu cair. Mas sabe, irmãos, agora é a minha parte. Eu fiquei ali e a Érica ficou de costa para mim. E a Thaís perguntou para a Érica, Érica, você confia e tem segurança no Rica? Você confia e tem segurança que ele vai te sustentar, que ele vai te levantar, que ele vai te guiar, que ele vai te fortalecer? Você tem segurança nele? Ela disse, sim. Porque você disse, né? Sim, eu tenho. E ela disse assim para a Érica, então deixa o seu corpo cair para trás. Ela disse, não. Mas ela disse que tinha confiança em mim. Ela disse que tinha segurança em mim. E ela disse, então se joga. Deixa o seu corpo cair. Ela olhou para nós e disse, eu não tenho coragem de deixar o meu corpo cair para trás. Porque ela não tinha confiança e segurança que eu poderia sustentar ela, irmãos. Por quê? Porque eu era um grosso, eu era um estúpido. Porque eu fiz tudo o que meu pai fez. Eu falava tudo o que meu pai falava. Eu agia como meu pai agia. Ela não sabia disso, irmãos. Eu estou contando isso depois de 10 anos. Eu estou contando para ela. Que aquilo me chateou demais. Porque como que eu caso com alguém e ela não tem segurança de se jogar quando ela precisa cair? De quando ela estiver doente, eu sou o suporte dela. De quando ela precisar do marido, irmãos, eu sou a pessoa que vai estar lá para segurar ela, para fortalecer ela. E naquele momento, irmãos, ela não teve coragem de se jogar, achando que eu não ia segurar ela e ela ia cair no chão. Aí hoje, eu estava estudando no quarto e eu falei, amor, vem aqui. Você poderia se jogar, né, para trás? Ela, você não vai deixar eu cair, né? Eu falei, não, amor, quanto tempo se passou e quanto a gente mudou? Ela disse, tá bom. E ela se jogou e eu segurei. Irmãos, porque o tempo, quem pratica as coisas no tempo sou eu. E quem faz ela confiar em mim e ter segurança em mim sou eu. Não é o pastor que vai fazer ela ter confiança em mim ou segurança em mim para entender que no dia, irmãos, que vir uma tempestade e os ventos tentar bater contra a porta, contra as paredes, tentar levar os telhados, irmãos, pode levar tudo, mas eu e ela vamos estar no mesmo lugar, porque eu sou com ela e ela comigo. E sabe, irmãos, que 2019 foi o ano que eu e ela nos tornamos mais parceiros ainda. Porque no meio da dificuldade, irmãos, foi aonde a gente creu, aonde a gente sentou e planejou, aonde Deus nos deu ideia, aonde, irmãos, às vezes não tinha papel higiênico, mas Deus enviava uma pessoa de Vinhedo para dizer, eu trouxe papel higiênico, eu trouxe um sabonete, eu trouxe uma cesta básica, eu trouxe dinheiro. Irmãos, aí você vai entender que as pessoas que estão aí fora, elas estão vivendo um casamento de acordo com aquilo que tem, porque no dia que acaba o casamento. Não, o meu laço com ela, aquilo que eu falei para ela, eu firmei, foi diante de Deus, irmãos. E eu vou dizer para você entender, quando eu firo a Érica, acabo ferindo ela, falando coisas para ela, agindo de forma negativa com ela, prejudicando ela, eu estou prejudicando ou sendo infiel àquilo que eu declarei diante de Deus com algo que foi Ele que criou. Casamento é a ideia de Deus. Então, se depende de mim, irmãos, ter um bom casamento, é um bom casamento que eu vou ter. Independente se o pastor vai lá ou não, eu tenho que ter um bom casamento, porque vai depender de mim e da minha esposa. Quantos estão prontos para ter um bom casamento? Que é casado. E quantos estão prontos que são solteiros para entender que o casamento vai depender muito de mim? Amém? Então fica de pé. A unção fluiu aqui, irmãos, e ela nos ensinou muitas coisas, amém? Vamos tocar aquela última? Fiquei muito feliz, viu, como vocês estão ungidos demais. Top, top. Estava sentindo a unção muito forte. Amém? Vamos louvar um pouco o Senhor? Vamos dar honra a Ele, irmão, porque casamento é a ideia dEle, amém? E entenda, você é fiel a Deus, é por isso que você é fiel e leal ao seu casamento, amém?